Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pod. E eu quero saber se vocês estão gostando aí dessa nova temporada, gente. Estamos com a terceira temporada, preparando tudo com muito carinho, muito amor para vocês. Então, dá um feedback aí pra gente se vocês estão gostando. E é claro, já vou pedir para vocês compartilharem, dá um likezinho pra gente, se inscreva no canal que é muito importante pra gente, tá bom? Bom, o nosso bate-papo de hoje aqui é com uma celebridade aqui de Prudente, é um assunto que interessa a vocês, e mulherada. Aliás, eu acho que não só as mulheres, né, mas os homens também hoje. Bom, deixa eu já conversar, já apresentar aqui o meu convidado, o Dr. Denis Colnago, cirurgião plástico. Doutor, muito obrigada Imagina, pela sua Rose. presença aqui e tenho certeza que esse podcast vai ser maravilhoso. Imagina, Rose, eu que agradeço o convite, espero tirar todas as dúvidas. Eu acho que tem muita coisa legal pra gente conversar, muita história pra contar, e eu espero que todo mundo curta bastante. Obrigada. Bom, doutor, vamos já conversar. Eu quero saber, assim, o senhor foi um dos. O senhor, não, vou chamar de você, né? Por Porque é favor. tão jovem, né? Sim. Você foi um dos pioneiros aqui a trabalhar com equipe. Como que foi isso aí, doutor? Certo. Bom, Rose, eu sou prudentino, né? Eu fiz minha formação, minha graduação aqui em Presidente Prudente, só que aí eu me mudei para São Paulo para estudar cirurgia plástica. E eu fiz a residência de cirurgia plástica no Hospital do Servidor Municipal, né? E eu acredito que São Paulo abra a cabeça das pessoas. E lá eu vi muita coisa que eu tinha vontade de introduzir aqui, porque eu não queria morar em São Paulo, eu não queria construir uma família em São Paulo. Então eu tinha sonho de voltar para Prudente, para minha cidade natal, e montar uma clínica aqui. Uhum. Mas uma clínica que oferecesse algo a mais do que todo Sim. mundo já fazia, né? E foi aí então que eu tive a ideia, vendo alguns médicos que eu gostava muito em São Paulo fazendo isso, que era montar uma clínica onde o cirurgião plástico trabalhasse junto com uma dermatologista, com uma nutricionista e com uma fisioterapeuta, Certo. para poder oferecer mais para o paciente, para poder agregar tanto qualidade e segurança. Com certeza. Então eu trouxe o que eu aprendi lá para cá, montei minha clínica e desde então a gente tem oferecido um a mais para cada paciente. E você é formado aqui na Faculdade Prudente? Eu fiz a UnoOeste, me formei em 2009 e aí então fiz residência de cirurgia geral no hospital HR. Uhum. E aí então fui para São Paulo estudar e voltei em Especializou, 2018 para cá para dar continuidade nesse sonho que eu tinha. Legal, então esse diferencial de trabalhar com a equipe traz todo um resultado diferente, né, doutora, assim, do que o Porque tradicional, né? como que funciona, né? Só para vocês entenderem. Depois que eu opero, ou antes mesmo de operar, eu preciso que essa paciente se prepare para a cirurgia. Então ela precisa estar bem nutrida, ela precisa estar bem hidratada, ela precisa estar nas condições perfeitas para operar. Tendo uma equipe dentro da clínica que possa ofertar isso para elas, eu consigo já, antes mesmo de operar, manter um contato mais próximo dessa paciente. Após a cirurgia hoje, nós conseguimos oferecer cuidados dermatológicos com a cicatriz. Olha, isso é ótimo. Nós conseguimos oferecer cuidados fisioterápicos, tá? E fisioterapia, eu digo em relação à pele. Fisioterapia, a gente chama de dermatofuncional, né? Que faz as drenagens linfáticas, trata da qualidade da pele, e previne, ou pelo menos tenta prevenir formação de estrias. Então são vários tratamentos que a gente agrega para poder oferecer para a paciente uma recuperação mais rápida e ainda um preparo pré-operatório mais seguro, para que ela opere e saiba que a tendência é que ela evolua bem, a chance dela evoluir bem aumenta muito. Então eu tinha essa ideia, a equipe abraçou a causa e desde 2018 nós estamos aí. Bom, vou perguntar agora assim de um procedimento que eu acho que a maioria das mulheres são enlouquecidas, que é a lipoaspiração. Ela é indicada para qualquer pessoa, doutor? Não, Rose, é interessante essa pergunta porque a lipoaspiração ela é indicada para quem está no peso adequado, tá? Muita gente acha que vai fazer uma lipo e vai perder peso. E a lipo não é indicada para quem está acima do peso, tá? Porque
Qual que é o objetivo da lipoaspiração? Contorno corporal. É melhorar a curva, silhueta, é deixar você com mais definição. Então, se você está acima do peso, eu não consigo entregar essa definição que eu posso entregar. Então, eu preciso que você esteja no peso ideal, o mais próximo dele possível, para a gente poder te entregar aquele resultado de excelência. Senão a gente não consegue atingir a nossa meta. Tá, então, Falando em definição, hoje tem a tal da Lipo Lipo HD. HD, né? exato. Até eu conheço uma pessoa que ela fez um procedimento, mas infelizmente ela não conseguiu ter aquele abdômen riscado, né? É meio complicado isso aí, né, doutor? Existem vários conceitos relacionados à definição, né? Nós podemos fazer uma lipo de baixa definição, média e alta definição. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte: para que você possa fazer uma lipo de alta definição, você tem que ter ao menos uma definição já. Senão você não consegue aumentar essa definição. Tá. E o que é uma lipo de alta definição? É uma lipo onde você vai imprimir na pele a musculatura que está abaixo. Então eu vou lipoaspirar o abdômen de forma irregular, ou seja, em degradês, para que eu consiga mostrar a musculatura abdominal na pele, tá? Então você vai parecer que malhou muito, às vezes sem ter malhado tanto. Uhum. E quem já tem uma definição muscular bonita, a hora que você faz uma lipo HD, isso fica muito mais exuberante, muito mais exacerbado, né? E que é o nosso objetivo, de mostrar mais o que você já tem e às vezes está escondido. Nossa, isso é muito importante, Exato. doutor. Porque realmente a pessoa está acima do peso. Ela acha que então que ela vai fazer uma lipo e vai ficar com aquele abdômen riscado. Então não é essa a indicação. A lipo HD é para pessoa que já tem um shape aí, mais Exato. ou menos. E tem um detalhe importante: nós temos um limite, tá? De lipoaspiração. Eu não posso tirar tudo que eu quero. Isso que eu ia te perguntar. Tem esse limite de retirada de Existe. gordura? As pessoas acreditam que não. Elas acham que se elas estão 8 quilos acima, eu posso tirar 8 quilos de gordura. Eu não posso, tá? Uhum. Existe uma formulazinha onde nós calculamos o que eu posso tirar de cada paciente. E isso é individual. Por isso que algumas pessoas que estão um pouco acima do peso fazem uma lipoaspiração e às vezes nem parece que fez. E outras que estão no peso próximo dele fazem uma lipoaspiração e ficam trincadas. Exatamente porque essas pessoas que estão próximas do peso, às vezes conseguem tirar tudo. Agora, quem está distante do objetivo, eu não consigo tirar tudo e vai ficar uma sobrinha ali que talvez incomode depois. Por isso que eu sou adepto à honestidade e transparência. Eu sou muito transparente com meus pacientes, eu digo abertamente isso, tá, para elas. Eu falo: olha, o que vocês desejam? A expectativa é que você tenha um abdômen trincado, definido, bem bonito? Então perca peso, chegue nas condições e opere. Não, eu quero tirar só aquela gordurinha do cantinho que me incomoda. E tudo bem, então vamos fazer. Eu acho que depende muito do objetivo que você tem. A lipoaspiração vai muito de encontro às expectativas que você tem. Doutora, em relação à abdominoplastia, como que eu faço para saber se eu sou uma candidata certa para ela? Excelente. Então vamos lá, vamos tentar de uma forma bem prática diferenciar primeiro abdominoplastia de lipoaspiração, né? Rosê, é comum chegarem na clínica me dizendo o seguinte: doutor, eu morro de medo do corte. Eu não suporto, eu não tolero aquele corte, eu quero fazer uma lipoaspiração. E outras dizem: olha, eu morro de medo daquela cânula, eu quero fazer uma abdominoplastia. Então a abdominoplastia é a cirurgia do corte, onde eu vou precisar retirar pele. A lipoaspiração é a cirurgia do contorno corporal, é a cirurgia da definição. Então, em pessoas que têm excesso de pele, eu posso indicar a abdominoplastia. Agora, se você não tem excesso de pele, ou seja, se você nunca gestou, se você nunca perdeu peso, ou ganhou peso e depois perdeu, se você não tem essa flacidez de pele, eu não consigo realizar em você uma abdominoplastia. Então a abdominoplastia se destina principalmente a pessoas que já ganharam muito peso e perderam, que já tiveram 1, 2, 3 gestações e agora a pele da barriga cedeu, tem aquele avental, aquela pochete pendurada. Nesses casos é indicado a abdominoplastia. Agora, para pessoas que têm o corpo bonito, a pele legal e só tem depósitos de gordura, nesses casos eu não realizo a abdominoplastia, eu faço a lipoaspiração, tá? Ô, doutor, você faz todos os tipos de cirurgia plástica e estética? Tem alguma sua preferida? Olha, hoje eu não realizo todas as cirurgias mais, tá? Nós não fazemos mais rinoplastia. Por quê? Porque a rinoplastia ela exige um conhecimento e uma dedicação exclusiva.
E eu foquei muito hoje na mama e no contorno corporal. Então eu ainda faço sim cirurgia de pálpebra, lifting facial, faço também. Mas o nosso foco, 80 a 90% das nossas pacientes nos procuram para fazer prótese de recuperação rápida, mamoplastia com prótese, redução mamária ou abdominoplastia com lipoaspiração, tá? E acho que a minha preferida hoje e a nossa queridinha, a nossa maior procura é a prótese de recuperação rápida. E aqui é a modernidade, Nossa, isso é a cirurgia da mulher incrível. moderna. Para prótese, a gente tem essa coisa da recuperação rápida, que já se fala direitinho e explica melhor para a gente. Mas em relação à abdominoplastia, aquela coisa de ficar toda encurvada, de semanas e dormir naquela cama. Eu lembro que a minha irmã, quando fez, meu Deus, eu olhava aquilo e falava, não, eu nunca vou fazer isso. Exato. Tinha-se muito receio da abdominoplastia, né? Porque não é fácil você andar 20, 30, 40 dias dobrada, encurvada. Uhum. Então hoje, com o avanço da tecnologia e das técnicas cirúrgicas, a gente não precisa mais ficar 1, 2 meses debruçada. Ah, não precisa, né? Não, basta que você consiga restringir movimentos e não realizar esforço antes dos 20 primeiros dias, idealmente 20 dias, 30 dias. Isso já é o suficiente para que você tenha um resultado bom depois. Outra coisa, outro detalhe importante, a quantidade de pele retirada do abdômen, né? Antigamente achava-se que se você tirasse muito, você iria ter um resultado muito melhor. E diversos trabalhos mostraram que não. Se você tirar só o que é necessário, né, você consegue também o mesmo resultado. Então, reduziu-se um pouco a amplitude no descolamento do abdômen, da quantidade de pele que se retira. Então, hoje nós conseguimos técnicas mais modernas e seguras que permitem que você volte mais rapidamente ao trabalho, que você ande praticamente reta com 15, 20 dias. Nossa, isso é ótimo. É outra Olha aí, vida, eu falo que é outro tipo de cirurgia hoje. Verdade. Ô, doutor, em relação aos exageros, conta uma história pra gente. Tem aquela paciente que chega lá e ela quer tudo, e chega uma hora que você fala assim, não, você já chegou a Rose, falar não para uma o paciente? curioso é que a minha secretária, ela diz que eu falo muito não. Ah, é? Eu sou o cirurgião do não. Por quê? Eu sou muito ético e eu gosto das coisas corretas. Então, muitos pacientes me procuram tendo feito 4, 5, 6 procedimentos na mesma área, querendo que eu faça o 7º, porque não estão contentes. E na maioria das vezes, o que a gente nota é que essas pessoas que querem muitos procedimentos, às vezes os mesmos, no mesmo local, são pessoas que às vezes têm um pouquinho de transtorno dismórfico, né? Elas não se enxergam bem, elas não se gostam, elas não se veem bem. Então é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado com os exageros por isso. Então, realizar vários procedimentos simultaneamente também. Eu não sou adepto, eu gosto de realizar uma ou talvez 2 cirurgias por vez, tá? Muito raramente alguém vai me ver fazendo 3 cirurgias de uma vez. Uhum. A não ser que sejam cirurgias pequenas, onde o tempo cirúrgico não ultrapasse 5, 6 horas e eu possa oferecer segurança para os pacientes. Caso o tempo cirúrgico ultrapasse 6 horas, eu nem sei se você sabia disso, Não. o risco cirúrgico ele aumenta muito. Tá? Então, não quero que você saia da cirurgia pior do que você entrou. Eu quero que você saia bem, tranquila, pronta para outra. Então, fazendo uma cirurgia por vez, com toda a cautela, toda a segurança, a gente consegue entregar uma qualidade diferenciada e uma segurança também diferenciada. Então, tudo que é exagero passa longe de lá. Eu falo que eu não gosto de pacientes que querem fazer tudo, eu não gosto muito daquelas que querem repetir a mesma cirurgia sem necessidade várias vezes, né? Porque eu sempre pondero muito bem e costumo não fazer nesses casos. O doutor, e até onde a gente pode ir? Olha, eu acho que assim, a autoestima é o nosso maior objetivo, né? Mas a gente tem que entender que a autoestima não depende só da cirurgia. A autoestima está relacionada a um conjunto de fatores. E muitas vezes nós estamos tratando uma parte, um fator da autoestima que já está resolvido, que já está tudo bem, e ela precisa de outras atenções e não a cirurgia. Então eu acho que cabe ao cirurgião impor limites nesses casos. Saber se o que ela precisa é realmente a cirurgia ou é algo a mais que a cirurgia. Tá? Então, já aconteceu assim com você, de chegar uma paciente e você falar, não, eu não vou fazer? Muito. Muitas vezes. Por isso mesmo, eu acho que a Fernanda diz que eu sou o cirurgião do não.
Muitas vezes elas me procuram para realizar determinados procedimentos que durante uma conversa, importante dizer isso, né? A minha consulta dura em torno de 1h30, 2 horas. Nossa, É muito É tempo. muito tempo. Eu converso abertamente, eu converso sobre tudo, elas me passam todas as informações e durante essa conversa eu percebo que não é a cirurgia que vai resolver o problema dela. E nesses casos eu prefiro não fazer. Abertamente eu digo para ela, olha, eu acho que você não precisa agora dessa cirurgia. Eu acho que nós temos que focar nessa parte, realiza isso primeiro, resolve esse problema e depois você volta para a gente conversar. Doutor, em relação ao padrão de beleza que se impõe, né, nas mulheres principalmente, isso é um jugo muito pesado, É né, que joga em cima, preocupante, é preocupante, é né, doutor? preocupante. É preocupante, Rose, porque cada ser humano é único, né? Cada um tem uma beleza única. E é comum também chegarem com fotos, com imagens de celular, querendo ficar exatamente igual àquela da foto. E nós sabemos que isso não é possível, Entendi. né? Cada paciente vai ter um resultado, cada paciente vai ter uma recuperação, cada paciente vai ter a sua beleza restaurada da forma que o organismo permite. Existem limitações, tá? O nosso corpo ele impõe uma série de limitações e cada pessoa tem a sua. Então não basta eu querer, eu tenho que poder. Então eu digo para todas elas, às vezes o que você quer não é aquilo que eu consigo e nem aquilo que eu posso te oferecer de melhor. Uhum. Às vezes você tem uma expectativa que é muito irreal, sabe? Você se imagina de uma forma que nós não vamos conseguir atingir. É. Outras vezes você sequer imagina que vai ficar bom e fica melhor do que você imagina. Então eu acho que o objetivo do cirurgião e da consulta em especial é alinhar aquilo que você tem expectativa com a realidade, do que eu posso entregar. Tá? É isso que nós fazemos todos os dias, né? Em equipe hoje, para facilitar. Eu alinho o que você imagina, o que você sonha com o que eu posso fazer. Ô, doutor, e tem uma idade certa para a gente fazer uma cirurgia plástica? Olha, Rose, depende da cirurgia, tá? Por exemplo, cirurgias de orelha, orelhinha abano, né? Na fase pré-escolar, quando as crianças começam a sofrer bullying, Uhum. já está indicado, tá? Nós fizemos essa semana passada em um menino de 12 anos e no começo do mês, no final de junho, nós fizemos em uma menina de 10 anos, indo para 11 anos. Acima dos 8 anos já é possível. Cirurgias que envolvem mama, geralmente depois dos 17, 18 anos, tá? Ou, né, excepcionalmente, mais jovem quando necessita. Mas cirurgia de contorno corporal, depende se você vai engravidar ou não, se você pretende. Porque a mulher que pretende ter filhos, ela tem que esperar um pouco mais. É Tá? verdade. A não ser que ela me diga o seguinte, olha, eu vou ter filho daqui 10 anos. Tudo bem, claro. Agora, eu pretendo ter filho o ano que vem. Não faz. Né? Vai fazer uma cirurgia hoje para o ano que vem ter filho e correr o risco de perder? Então não faz. Então a idade é relativa, a indicação é relativa. Por isso que é tão importante a consulta, né? Por isso que é tão importante essa conversa com o cirurgião. É verdade, né? Esse relacionamento tem que ter, né, doutor? Tem que existir. Essa segurança, tá certo. É uma relação de confiança, De né? É uma confiança troca. acima de tudo, né? Exato. É. É uma troca. Eu digo que elas me escolhem e eu escolho elas. Uhum. Tem que ser uma via de mão dupla. Não basta apenas eu querer ou ela querer. Tanto que às vezes eu olho um caso, eu acho muito interessante, eu tenho certeza que vai ficar legal ou próximo do que eu imagino, né? E a paciente, por algum motivo, acha que não vai, e ela não faz. Não faz. Outras vezes elas acham que vai ficar maravilhoso, e eu falo, olha, não vai. Não vai atingir isso que você espera. Você vai ficar bonita. Tem que haver essa sinceridade, né, doutor? Exato, cartas na mesa. Ao final da consulta eu digo, você está sentindo que nós colocamos o preto no branco? Elas falam, sim. As cartas estão na mesa, eu falo exatamente. Uhum. Então depende de você, né? Claro, é uma conversa onde os dois têm que se entender e nós definimos tudo juntos, tá? Mas ela tem que querer. Afinal, quem vai conviver com a cirurgia a vida toda? É a pessoa. É a pessoa, ela tem que entender os detalhes, ela tem que aceitar aquilo e ter muita vontade de fazer. Eu acho que se a gente fizer uma pesquisa assim, acho que a maioria das mulheres todas querem passar por um procedimento estético, um plástico, enfim, que seja. Mas, doutor, não é para todo mundo. Tem alguma doença ou alguma medicação que impeça a pessoa de fazer uma cirurgia? Existem doenças psiquiátricas, na maior parte delas está contraindicado, claro, doenças psiquiátricas incapacitantes, né? Sim.
doenças cardiovasculares, onde não há controle, mesmo a hipertensão arterial, tá? Que é tão comum, às vezes não há controle da doença. Diabetes sem controle também. A gente chama de essas alterações de coagulação, tá? Que nós chamamos de distúrbios hematológicos, ou distúrbios sanguíneos que impedem a cirurgia também. Anemias. Então existem várias patologias ou condições que podem contraindicar, né, relativamente ou absolutamente uma cirurgia. Doutor, em relação ao tabagismo, a pessoa que fuma, ela pode passar por um procedimento ou ela tem que parar? Como que funciona isso? Olha, Rose, o ideal, o que eu peço, tá, é que pare pelo menos 2 a 3 meses antes. Nossa, bastante. De preferência que não volte, claro. É. Se for voltar, que espere pelo menos os 2, 3 meses posteriores também. Por quê? O que o cigarro faz? O cigarro, ele leva a uma alteração na microcirculação, tá? Ele faz os vasos se contraírem, o oxigênio não chega adequadamente e a cicatrização fica deficiente. Então você faz uma abdominoplastia, né? Que nós temos um corte às vezes que dá 50, 60 centímetros. Imagina esse corte sem cicatrizar. Imagina a tua barriga aberta. Nossa. Então não é brincadeira e muita gente não leva a sério. Então se fuma, para de fumar, leva a sério. E muita gente tenta enganar a gente. Né? Tenta, né? Tem, e na verdade eu vou saber. Porque eu olho para a cicatriz, eu falo para os pacientes, se eu olhar para a tua cicatriz, eu sei se você está exagerando, abusando, fazendo esporte, fumando, comendo bem, comendo mal, eu sei tudo, só de olhar para a cicatriz. Então não tem como enganar o cirurgião. Não adianta, mulherada, mentira. Vocês não conseguem nos enganar. Exatamente isso. E depois quem vai sofrer é a própria paciente, né? Porque o resultado não vai ficar satisfatório, né, doutor? Exatamente. É muito fácil, né, Rose, culpar o cirurgião. Exatamente. Hoje nós sabemos que, em termos de porcentagem, é muito difícil, mas mais da metade do resultado que você vai ter depende do seu pós-operatório, né? Do que você vai fazer para ter aquele resultado. Agora, tem meninas novas, principalmente, né? Elas acham assim, eu vou operar, tô boa, no dia seguinte eu posso fazer tudo. Não pode. Doutor, eu já vi menina fazer lipo e o médico liberou, tipo assim, fez essa semana, no fim de semana ela já foi pra balada. Absurdo, né? Assim, é muito difícil comentar condutas, eu costumo não fazer isso, mas eu tenho uma linha de raciocínio na qual eu penso o seguinte, se você peca pelo excesso de cuidado, melhor, tá? Todos os pacientes que nos assistirem vão dizer isso, elas vão confirmar. Eu falo para todas elas, pequem pelo excesso de cuidado. Na dúvida, não faz. Na dúvida, não faz. Eu utilizo materiais em todas as cirurgias hoje que me possibilita uma segurança maior, tá? E às vezes eu exagero até mesmo nos cuidados pós-operatórios, na utilização, por exemplo, da meia elástica, da malha cirúrgica, porque eu sei que se eu ofertar isso para elas, o resultado vai ser diferenciado, a segurança vai ser maior, o risco de nós desenvolvermos uma patologia secundária vai ser menor. Então, peque pelo excesso de cuidado. Liberar alguém para fazer alguma atividade que você não vai poder controlar, no caso, né? 1, 2 dias pós-cirurgia, em qualquer cirurgia, na minha opinião, é um absurdo. É Bom, muito arriscado. antes da próxima pergunta, gente, eu quero falar para vocês, agradecer aqui os patrocinadores que tiveram com a gente na primeira e segunda temporada. Temos aqui um videozinho com os patrocinadores que nos apoiaram. Então, eu deixo aqui muito obrigada para vocês. E se vocês tiverem interesse, também nós vamos, vocês podem estar entrando em contato com a gente pelo direct no Instagram. E aí eu vou passar o telefone, tá, da minha produção do setor comercial. E vocês aí falam então com eles e vêm ser nosso parceiro aqui no Com Rose Pod. Doutor, qual que é a cirurgia preferida ou mais procurada, vamos dizer assim, pelos homens e pelas mulheres? Muito boa essa pergunta. Pelas mulheres, cirurgia de mama, 80%, e dentre essas, a prótese de mama ainda é a mais comum, a mais frequente. Na nossa realidade também, e hoje com a técnica de recuperação rápida, né, que elas adoram, porque elas conseguem voltar para o trabalho praticamente no dia seguinte, claro, com restrições, a procura aumentou muito. Os homens nos procuram geralmente para cirurgias de pálpebra.
né? É uma cirurgia muito procurada pelos homens, mas também tem homem fazendo lipo, tá? Tem Lipo, também. abdominoplastia, nós vamos operar um agora, então, uma abdominoplastia e uma lipoaspiração esse mês ainda. Então a procura pelos homens aumentou bastante, bastante. Pós-pandemia, principalmente, eu notei esse aumento, mas os motivos de procura são diferentes, É, né? sem dúvida nenhuma. Os homens focam muito na aparência do rosto, Ah, do rosto. principalmente, e as mulheres no contorno corporal. Entendi. O senhor falou aqui já da tendência das próteses de recuperação rápida, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais como que é. Bom, o que é prótese de recuperação rápida, né? É uma técnica de colocação da prótese mamária normal. A prótese é a mesma, não muda nada. Só que durante a colocação, nós vamos colocar esse implante em um local onde ele vai ficar mais estável. Tá? Tradicionalmente, o que é feito? Você faz um corte na região de baixo da mama, geralmente. Você descola a gordura do músculo e coloca a prótese nesse espaço, entre a gordura e o músculo, tá? Tá. Essa é a tradicional. Na recuperação rápida, eu não vou descolar a gordura do músculo, eu vou descolar o músculo do rebordo costal, das costelas. Lá embaixo é mais profunda a cirurgia. Só que não basta fazer isso. Eu vou trabalhar esse músculo para que ele consiga segurar a prótese de modo a dar mais estabilidade. Então, você consegue depois movimentar os braços sem que essa prótese se locomova demais, sem que ela saia do lugar. E essa questão dessa movimentação, assim, a gente vê alguns vídeos, isso já pós-cirurgia, Algumas horas paciente após a já cirurgia. Mas é importante frisar isso, Rose. Não quer dizer que você pode fazer tudo. Né? entendi. Liberar a mobilidade dos braços precocemente e permitir que você, às vezes, vá para casa até no mesmo dia, tá? Ou já no dia seguinte de manhãzinha, não quer dizer que você está liberada para tudo. E as meninas confundem isso. Então eu deixo bem claro também, você pode lavar o cabelo? Posso. Você pode levantar um pouco os braços? Pode. Eu posso fazer coisas que habitualmente eu não faria na técnica tradicional? Pode. Agora, eu posso pegar peso para academia? Não, não pode. Então existem restrições, né? Tanto que eu dou uma lista gigante de restrições no pós-operatório para que elas sigam à risca aquilo lá. Eu quando fiz a minha, doutora, o meu filho tinha 2 anos de idade na época, né? E aí era essa técnica ainda mais antiga, que ficava todo com o braço ali, tudo juntinho. E ele chorava, e ele olhava para mim e falava assim: por que você não quer me pegar no colo? Exato. Então, assim, eu como mãe, foi muito difícil. Rose, eu compreendo perfeitamente o que você diz, porque eu sempre sugiro para as pacientes que elas façam a cirurgia no momento que elas estão mais tranquilas em relação a isso, que elas não têm que cuidar de ninguém, que elas já tiveram filho, elas estão prontas, né, no momento delas. Então, o melhor momento para se operar é o momento em que elas vão ter tempo para se cuidar. Eu acho que esse é o segredo, né? Não é no frio, não é no calor, não tem estação do ano melhor. É no momento que você pode se cuidar melhor, que você vai ter um tempo para dedicar a você mesmo. É legal isso aí que você falou sobre a questão da estação do estação, ano. né? Tem alguma que é indicada? Olha, no calor, você incha um pouco mais, Até mesmo porque também por tem causa que da usar aquelas Exato, roupas, né? né? As malhas todas malhas. esquentam muito e há uma natural vasodilatação, então você acaba transpirando um pouco mais, você incha mais. No inverno, ao mesmo tempo, você incha um pouco menos, só que as terminações nervosas estão mais sensíveis, você acaba tendo um pouquinho mais de desconforto. Enfim, não é uma época ideal para se operar. A época é aquela que você está pronta, que você está decidida, que você sabe que vai poder se cuidar. Doutor, e tem assim um mito em relação a alguma cirurgia mais arriscada? No caso, o pessoal fala muito da lipoaspiração, que corre risco de dar embolia. Tem alguma? É realmente assim? Tem alguma cirurgia que ela oferece maior risco? Rose, de modo geral, as cirurgias elas têm os mesmos riscos associados, tá? O que muda muito de uma para outra é o preparo da paciente, se ela está no momento ideal, se os exames estão todos em dia, se está tudo certo com ela para operar, né? Se ela passa com todos os profissionais que eu sugiro que ela passe, que é o cardiologista, que é o anestesista, todos os membros da nossa equipe, se todo mundo vê que está tudo bem, se ela está 110% pronta para operar, os riscos são muito pequenos. Risco cirúrgico está muito mais relacionado à capacidade técnica do profissional, tá? Ao pós-operatório, a forma como ela faz o pós-operatório, e isso é fundamental, né? Hoje nós sabemos que grande parte dos problemas estão relacionados ao pós-operatório, tá? Do que ao ato cirúrgico propriamente dito, e de como ela vai conduzir. Porque imagine você que uma cirurgia, para ficar boa 100%, ela demora 1 ano.
qualquer cirurgia, tá? Um ano é muito tempo para ela se cuidar. E se ela não se cuida nesse tempo, alguma coisinha pode acontecer, tá? Então, os riscos estão relacionados à forma como ela se prepara para a cirurgia, os cuidados que ela tem no pós-operatório, tá? De modo geral, tecnicamente falando, as cirurgias hoje elas são muito seguras e tudo muito bem descrito. Então, como nós seguimos todas as recomendações, os riscos são menores. Mas existem. É como todo procedimento. É verdade. Né? Não, se eu for tirar uma pinta e eu for aplicar o anestésico no local, existe uma chance, ainda que muito pequena, de eu ter uma reação naquele anestésico. Então, todo procedimento tem risco, nenhum é isento, mas os riscos hoje são menores porque a medicina evoluiu muito. Né? A cirurgia também evoluiu muito. Doutor, e o plano de saúde, ele cobre alguma cirurgia estética? Infelizmente não. Não, né? É tenso, mas não. Antigamente cobria, o plano de saúde cobria cirurgias de pálpebra superior, cirurgias de redução mamária, quando a mama pesava às vezes 2, 3 quilos. Então imagina você retirar 2 quilos da mama, é muita coisa. Então nesses casos o plano cobria porque entrava como uma cirurgia reparadora, tá? Hoje é muito difícil, algumas pessoas até entram, né, com requerimentos, a gente acaba fazendo laudos para que elas peçam o reembolso no plano de saúde, mas veja você, reembolso, então ela acaba tendo que arcar, depois tentar receber do plano, tá? Mas cobrir, muito difícil. Doutor, em tempos aí de redes sociais, internet, e a gente muito próximo aí das celebridades, né, das influencers, é possível copiar algum traço de alguma celebridade? Não, de jeito nenhum. Cada um tem a sua beleza individual, né? Cada um tem a sua particularidade, cada organismo tem um tipo de anatomia, cada corpo tem uma anatomia, cada corpo tem uma limitação. Então, às vezes, naquela amiga cabe 300 ml de prótese, em mim só cabe 200. Às vezes, nela eu consigo tirar 3 litros de gordura, em mim eu só consegui tirar 1,5 litro. Então, essas diferenças fazem com que cada um seja único, né? A gente não consegue reproduzir um resultado em outra pessoa, tá? Isso é impossível. É verdade. Doutor, em relação a cicatrizes, fibroses, existe, assim, a reparação disso daí? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: a cicatriz, ela é o resultante da cirurgia, né? Ela é fundamental para que a gente consiga te operar. Então, você me perguntou se eu falo muito não. Um dos motivos mais clássicos é esse: eu não quero uma cicatriz. Então não opera. Não opere. Tá? Agora, a cicatriz vai ficar de boa qualidade? Depende do teu corpo, da tua alimentação, da tua genética. Hoje nós temos um arsenal terapêutico para tratar cicatrizes feias. Isso é uma verdade. Ainda assim, quem vai determinar a qualidade final da cicatriz é o teu organismo. Tá? Às vezes nós fazemos tudo e mais um pouco para que a cicatriz fique boa e o teu corpo não quer ajudar. Ela acaba ficando um pouquinho grossa, um pouquinho escura. Claro, nós temos como até mesmo corrigir cirurgicamente. Eu posso retirar essa cicatriz e fazer outra. Geralmente melhora? Melhora. Mas não é uma coisa que a gente consegue garantir, tá? Entendi. Então não dá para garantir cicatrização. Eles falam que existe correlação à pigmentação de pele, realmente existe mesmo Existe. isso, né? Pessoas mais morenas, asiáticos, têm mais tendência a cicatrizes grosseiras do que pessoas caucasianas. É o famoso queloide, exatamente. E veja, né, o queloide, ele é uma cicatriz aberrante. O que muita gente também confunde, porque às vezes o que você tem, que você desenvolve, né, ao longo do pós-operatório, é uma cicatriz hipertrófica, que também é feia, mas não é um queloide. É uma cicatriz que geralmente vai melhorar ao longo de 1 ou 2 anos, ela vai clarear, ela não vai ficar tão exuberante. Agora, o queloide não, né? O queloide, ele é uma patologia da tua pele, é genética, ela vai deixar a tua cicatriz feia e não vai melhorar. Então são coisas diferentes e muita gente coloca no mesmo balaio e confunde. O doutor, falando em expectativa e realidade, assim, o paciente ele sempre consegue conquistar aquele resultado que ele espera? O que impede ele de não ter tido assim 100% de sucesso numa cirurgia? Bom, cabe ao cirurgião alinhar as expectativas com a realidade, né? Como eu faço isso? Na consulta. Tá. Eu examino desenhando na paciente, riscando, mostrando para ela o que eu vou conseguir entregar.
E ela vai me dizer se aquilo lá corresponde ao que ela sonha ter. Entendi. Se ela dizer não, não é isso que eu quero, a gente não opera. Às vezes me dizem assim, nossa, é melhor do que eu imaginava. Eu falo, que bom, isso é ótimo. Tá? Então, vai muito de você alinhar o que ela sonha com o que você pode, de verdade, cirurgicamente falando, entregar. Porque cada corpo vai responder de uma forma. Rose, só para você ter uma ideia, se eu fizer a mesma cirurgia que eu faço em você, em 10 amigas suas, são 11 resultados diferentes. Tá? Nenhuma vai ter o mesmo resultado. Então, a expectativa ainda é o maior problema que a gente lida na clínica, no consultório, no dia a dia. Porque muita gente tem falsas expectativas. Elas imaginam alguma coisa que não vai atingir, que não vai chegar. E cabe a nós, né, da equipe toda, conversar abertamente e mostrar para ela o que nós vamos conseguir entregar. Ô, doutor, existe média de tempo de prótese mamária de ser trocada? Excelente, excelente. As antigas, sim. As novas, não. Tá? O que mudou? O que mudou é a textura, o revestimento desse implante. Bom, vou tentar ser mais bem objetivo e claro. O que acontece para que o organismo não é rejeite, responda à prótese e você tenha que trocar. Tá? A prótese silicone, ela tem um invólucro, né? Ela tem uma cápsula de proteção. O silicone, ele está dentro dessa cápsula. Ao longo dos anos, essa cápsula ela vai agredir o teu corpo por ser um corpo estranho. E o teu corpo vai agredir de volta essa cápsula. E fica nessa guerra entre eles. Isso faz com que essa prótese, com que o seu organismo crie ao redor dessa prótese uma proteção, uma membrana. E essa membrana comece a endurecer a prótese. Isso a gente chama de contratura capsular. Então, o grau de contratura determina a necessidade da retirada do implante. Então, quando esse grau está avançado, ou seja, quando você já tem dor, a mama está deformada e começa a incomodar, a gente tira a prótese e coloca outra. Então, nada mais é do que uma resposta do teu organismo a um corpo estranho que está ali dentro. Essas próteses antigas têm um revestimento que estimula muito o teu corpo a fazer isso. As próteses mais modernas, elas têm um revestimento diferenciado. Então, ela não incomoda tanto o organismo. Ou seja, às vezes o teu corpo nem lembra que ela está lá. E como o teu corpo não lembra, ele não se importa, a prótese pode ficar lá muitos anos passando desapercebida. Entendi. Então as novas, elas podem durar 15, 20, 30 anos. Podem, tá? As mais antigas, em média, 7, 10, 12 anos está tendo que trocar. Justamente por causa dessa reação que o organismo desenvolve contra elas. Doutor, em relação ao estresse, ansiedade, ela pode atrapalhar o resultado da cirurgia ou até mesmo a cirurgia? É Pode. importante nesse momento que a paciente, como que ela lida com isso? Pode, já suspendemos cirurgias por isso, já contraindiquei cirurgias por isso, algumas já passaram com psiquiatras e psicólogos por causa disso. E ansiedades fizeram a paciente não ter um bom resultado depois, porque na ânsia de ter um bom resultado antes da hora, ela acabou fazendo coisas que não deveria. Tá? Entendi. Então pode sim, eu uso uma frase que não é minha, mas muita gente diz que o cirurgião plástico acaba sendo um psiquiatra com bisturi na mão. Né? Porque a gente trata muito isso, tá? Distúrbios de ansiedade, distúrbios psicológicos, mas algumas vezes esses próprios distúrbios acabam atrapalhando os pacientes. Isso é muito comum, é mais do que a gente gostaria. Doutor, uma coisa assim bem comum, né? A gente tem aí um quadro de mulheres que tem CA e daí acaba tendo que retirar a mama. Isso é uma coisa, né, que mexe bastante com a mulher. E é possível fazer essa colocação de prótese em todas as mulheres ou algum caso que não dá? Não, quando a gente fala de câncer de mama, a gente já está fugindo um pouco da cirurgia estética, né? E partindo para a cirurgia reparadora. Qual a diferença básica? Na cirurgia estética, eu tenho como foco principal a qualidade do resultado. Eu quero te entregar o melhor resultado possível e, às vezes, o impossível. Na cirurgia reparadora, eu fujo um pouco, não deixando de lado, mas eu me afasto um pouco da estética e foco mais em conseguir restaurar aquilo que você tinha antes. Entendi. Então, nesses casos, às vezes, algumas pacientes não podem utilizar prótese, eu não tenho pele suficiente para usar prótese, e às vezes acaba tendo que fazer
reconstruções diferentes, com expansores teciduais, às vezes um pedaço de músculo da barriga vai parar na mama, Olha, às vezes então é músculo possível. é possível, tá? Existem vários nomes técnicos que não vêm ao caso, são complicados, Sim. mas músculos das costas podem vir parar na mama para dar volume e reconstruir esse tecido que não existe mais. Só que, claro, imagine colocar uma musculatura das costas na mama, você vai ficar cheio de cicatrizes. Por isso que a finalidade da reparadora é melhorar aquilo que você tinha e que sumiu dali. Não é focar tanto na estética, tá? Tanto é que cirurgias reparadoras de câncer de mama, às vezes, necessitam de 3, 4, 5 procedimentos para ficar bom. Nossa. Tá? A pessoa opera 3, 4, 5 vezes. Então, o foco nosso muda um pouco nesses casos, tá? E cirurgias reparadoras de mama, de câncer de mama, sim, alguns hospitais e os convênios cobrem, tá? Porque não são estéticas. Né? São cirurgias diferenciadas. Mas nesse caso usa silicone ou não? Usa silicone. Também. Quando você tem um câncer de mama muito profundo e você consegue tirar só a glândula, sem precisar tirar a pele de cima, eu consigo tirar toda a glândula e pôr uma prótese. Vai parecer que você não fez nada. Isso fica perfeito. Agora, quando acomete a pele e eu preciso ressecar o tecido, a pele de cima, aí eu tenho que pegar um pedaço de pele, a gente chama de retalho, tá? E jogar no lugar da mama, para cobrir esse buraco que ficou. Então, isso já é um outro tipo de cirurgia. Entendi. Doutor, e para quem tem bariátrica, tem alguma restrição para cirurgia plástica? Muito bom. Você sabe que existem cirurgiões plásticos que são especialistas só em pacientes bariátricos, tá? Em São Paulo tem muitos. Que só fazem cirurgias plásticas de reconstrução pós-bariátrica. Por quê? Porque são pacientes especiais, né? São pacientes que muitas vezes estão desnutridos, com baixa quantidade de vitaminas, pacientes que têm um comprometimento psicológico importante. Então, nesses casos, a gente não trabalha só a cirurgia. A gente trabalha geralmente junto com o nutricionista, com o nutrólogo, com o psicólogo, para que esse paciente se prepare antes para poder operar. Mas gosto particularmente de fazer pacientes pós-bariátricos. Eu acho que o resultado muda muito e dá muita esperança para essas pacientes que às vezes estavam depressivas e tudo mais. Eu gosto muito, muito da cirurgia pós-bariátrica, tá? Não é todo mundo que faz, não é todo mundo que gosta. São pacientes, porque como eu disse, são pacientes mais complicados, mas eu acho que vale a pena, Rose. Eu gosto muito de restaurar a autoestima desse tipo de paciente. Que legal. O doutor, tem essa agora é para mim, essa pergunta, eu quero que seja pessoal. Pessoal essa, porque eu passei quando eu fiz, né, no caso, a minha mamoplastia, né, eu senti muita dor, mas eu estava com dor porque lipou um pouco aqui do lado, não era nem em si tanto da prótese. E o médico que me operou na época não me deixou tomar remédio para dor assim um pouco mais forte, só tomava alisador e aquilo não passava. E, enfim, daí eu desobedeci o médico e Acabou tomando. Tomei uma medicação, um tramadol na época, um pouco mais forte, porque realmente eu estava com muita dor. Tem algum medicamento que interfere mesmo na cicatrização, é isso? Por que eu não pude tomar? Não, existem vários, tá? Mas desses habitualmente utilizados no hospital, nenhum, né? Tanto que utilizamos Profenid, Tramadol, Nubain, várias medicações nós usamos no hospital para controle da dor. Embora, Rose, as cirurgias hoje elas doam menos, tá? Né? Com a modernidade, com os avanços e a técnica, né, mais apurada, a tecnologia que também vem junto com isso, hoje as pacientes sentem menos dor. Só que ainda assim eu gosto profilaticamente de deixar algumas medicações. Só que existem sim medicações que interferem na coagulação sanguínea, medicações que interferem na cicatrização. Exemplo, para ser uma coisa mais ilustrativa. Corticoide. Corticoide é um potente anti-inflamatório. Ele serve para quase tudo. Só que na cicatrização ele impede a formação do colágeno. Não cicatriza direito. Outro exemplo, alguns anti-inflamatórios inibem a cascata de coagulação. Você sangra mais do que deveria. Então, é real. Mas os que são habitualmente usados são seguros, tá? Pode ficar tranquila que já são estudados e não tem nenhum problema utilizar essas medicações de uso rotineiro, não.
Ah, então tá explicado. Bom, o senhor falou aí em tecnologia, em evolução. Você usa algum tipo de aparelho, tipo esses body tight, essas coisas assim, junto com o seu procedimento? Olha, uso vários, principalmente para cirurgias mamárias, tá? Uhum. Para lipoaspiração existem vários, existem Vibrolipo, o Renuvion, o BodyTite, o Morpheus, mas são tecnologias ainda incipientes que pouca gente utiliza pelo alto custo, tá? Ah, São Paulo isso já é uma coisa rotineira, aqui é, no interior ainda a gente não consegue utilizar muito, entendi. mas para cirurgias mamárias eu uso várias tecnologias, tá? Vários materiais tecnológicos que ajudam muito e são mais acessíveis também. Alguns exemplos. Eu não toco mais no implante para eu colocar essa prótese em você, tá? Eu uso um funil, essa prótese sai direto da caixa pro funil, do funil eu introduzo no espaço que eu criei sem encostar na prótese. Então isso diminui o risco de contaminação, diminui infecção e com o funil eu consigo fazer cicatrizes muito menores. Entendi. Imagine que para pôr uma prótese há 5 anos atrás eu fazia um corte de 6 centímetros, hoje eu faço de 3. É, Metade do tamanho, tá? Eu utilizo um aparelho que auxilia no descolamento do espaço onde a prótese vai ficar, praticamente não deixa sangrar e foge dos nervos para você não ter dor. Então hoje a prótese de mama, cirurgia que praticamente não tem uma gota de sangue e quase não nossa, dói, que tá? ótimo. Nós usamos um fio especial para realizar todas as fixações internas. Então, os fios tradicionais, com o tempo, eles vão cedendo, né? E esse fio, eu chamo de fio tecnológico, ele consegue apertar e gerar uma fibrose que vai segurar melhor a prótese. Vai segurar melhor a tua mama na altura certa, tá? E por fim, hoje eu uso um curativo em todas as cirurgias que fica 30 dias cobrindo a tua cicatriz. Você não vai nem conseguir ver a tua cicatriz por 30 dias. Com 30 dias eu retiro, tá uma linha só. Que É um legal. curativo que protege, ele aumenta a resistência dos pontos, ele reduz a infecção, não fica vazando, imagina, você não tem que fazer curativo. Verdade. Espetacular, tá? Então, para cirurgias tem muita tecnologia, tem muita coisa chegando, e o que eu posso já estou introduzindo na nossa prática já. Que legal. Doutor sempre à frente aí. Sempre. Doutor, falando um pouco aí, falamos até agora de corpo, vamos falar de rosto, né? Legal. Hoje, com essa grande gama que tem dos injetáveis e preenchedores, a cirurgia, o lift, no caso facial, ele é a última opção? O lifting ele foi postergado, né? Uhum. Antes a gente realizava lifting com 45, 50 anos, estava começando a fazer. Hoje, 65, às vezes 70 anos. Por quê? Porque os injetáveis eles conseguem dar uma durabilidade maior para os resultados, eles agregam estruturalmente a pele, eles melhoram a qualidade dos tecidos, então eles conseguem fazer com que eu faça o lifting mais tardiamente. Agora, definitivamente, o lifting é a melhor cirurgia, é o final da linha. Né? Não, acaba não tendo como fugir, tá? É. Porque chega uma hora que os preenchedores não mais fazem aquele efeito que eles são destinados. E também a gente acaba pondo tanta coisa, que tem que ter um limite isso daí, né? E outra, você começa às vezes a deformar o rosto, né? Como a gente vê vários exemplos. Exato, né? Você vai preenchendo, e às vezes na tentativa de ficar mais esticada, sendo que o problema não tá ali, tá na tua pele. Você acaba colocando exageradamente e aí você não consegue reverter isso. E pense comigo, quanto mais produto você coloca, mais pesado a tua pele fica, mais ela cai. Então se torna um ciclo É vicioso. verdade. Então chega uma hora que, tanto que na clínica, a nossa dermatologista que faz isso, chega uma hora que ela me liga e fala, olha, deu, já foi, agora vamos partir para a parte cirúrgica, né? Porque não tem mais como. Mas só de a gente conseguir adiar um tempo é bom. Não, é muito bom. Já vale a pena, né? Já vale a pena bastante. Já vale. Doutor, falando aí em exageros, né? Tem alguma celebridade, alguém que você olha e fala assim, nossa, isso não pode? Para não fugir muito do que aconteceu nos últimos dias, né? Do Estênio Garcia, isso ficou muito Na no alvo mídia, é verdade, foi mesmo, né? até mesmo dos podcasts, eu estava assistindo alguns com cirurgiões falando sobre isso. Eu acho o seguinte, eu sou contra exageros, tá? De todas as formas. Eu gosto da naturalidade, e as pacientes que operam lá sabem que eu sou assim, eu sou conservador, eu acho que você tem a tua beleza natural e você precisa mantê-la, né? A cirurgia plástica não faz milagres, a gente está ali para te ajudar a melhorar o que você já tem, para te deixar mais bonita. Então, os exageros, eles são condenáveis, na minha opinião.
E outra coisa, o excesso de produto, o excesso de cirurgia começa a trazer outras consequências, não somente físicas, mas psicológicas, né, para as pessoas. Então, foi um caso onde eu não teria feito daquela forma, tá? Não julgo o profissional que fez, talvez ele quisesse aquilo, respeito perfeitamente, Sim. mas com um diálogo comigo ele não teria conseguido daquela forma, né? Eu penso diferente. Teria deixado ele bonito da mesma forma, só que sem o estigma de Sim. ter feito. Então, eu acho que as celebridades que ficam estigmatizadas, e tem várias, né? Tem a Donatella, tem o Stênio, que ficaram marcadas por terem feito. Esses casos, na minha opinião, são exageros, né? Que são condenáveis nesse caso. Mas casos onde você coloca e tá tudo bem, você se sente bem, as pessoas te olham. Porque a questão é, você também se sente bem, né? Se ele estivesse se sentindo bem daquela forma, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque o conceito de beleza ele é relativo, né? Existe um padrão, claro, mas em determinado ponto ele se torna relativo. Se ele se sente bem, tudo bem. Na minha opinião, não tá. Mas se ele se sente bem, tá tudo certo. Até falando disso, eu vi recentemente o Marrone, né, da dupla Exato, Bruno e é Marrone, outro ele caso. fez. Eu até li uma reportagem que disse que a hora que ele se olhou no espelho, ele se assustou, ele teve uma crise de choro, porque ele não se Exatamente, não se reconheceu, né? reconheceu. Isso, infelizmente, é comum, tá? Na nossa realidade, menos porque nós não fazemos dessa forma, mas acontece com pessoas que acabam extrapolando às vezes, né? Um pouquinho. É outro caso emblemático também, né? Que ficou marcado dele, foi uma cirurgia de pálpebra, né? Seguida de um lifting da região periorbital, que também fugiu um pouquinho do controle, né? Eu acho que talvez pudesse ter feito um pouco menos. Mas eu acho que nada substitui a conversa entre o cirurgião dele e ele. Sabe, naquela hora, o que ele pediu pro cirurgião e o que o cirurgião avaliou como possibilidade, tá? Então eu acho muito relativo isso, né? Às vezes eu posso olhar um paciente e achar que aquilo ficou bom e outras pessoas podem não gostar. Então isso é muito relativo. Bom, doutor, eu abri uma caixinha de perguntas, né, quando Perfeito. anunciei que o senhor estaria aqui nesse bate-papo com a gente, e alguns dos seguidores, bastante até, mas eu selecionei aqui alguns que fizeram perguntas e a Sulamar perguntou se quem tem problemas de pressão alta, se isso atrapalha na cirurgia plástica. Se tiver controlada, não, tá? O cardiologista dela vai dar um laudo me dizendo se ela pode operar, se a pressão dela está controlada e se isso vai ou não aumentar o risco cirúrgico. Na grande maioria das vezes, pessoas com pressão alta controlada operam tranquilamente. Legal. Andréia Lima, bom, obrigada a todos vocês, né, já que estão aqui, que participaram e mandaram as perguntinhas para a gente. Explante silicone, Deep Plane Facelift. Deep Plane Facelift é uma técnica de realização do lifting facial, tá? É uma técnica mais moderna, onde você aborda os tecidos mais profundos. Realmente gosto disso, tá? É uma técnica mais complexa, de maior risco, mas com resultados muito melhores. Vale a pena sim. E explante é uma coisa que ficou na moda com as influencers, com algumas pessoas que fizeram, né? Que é a retirada do implante, que na minha realidade não vejo, tá? Posso dizer para você tranquilamente que a cada 60 próteses de mama nós realizamos um explante. Então, assim, não é uma realidade tão na nossa aqui, mas eu indico explante quando você tem comprovadamente algum problema relacionado à prótese, o que é extremamente raro. Ocorre de ter alguma rejeição do organismo não aceitar o produto do silicone? Ocorre, mas é muito raro, É Rose. raro. Muito, assim, extremamente raro. Eu digo que não basta você querer, tá? Você tem que poder. Tem que poder. Porque, estatisticamente falando, é algo muito pequeno. Mas existe sim, o seu corpo ele pode não querer. Mas dos materiais médicos que nós conhecemos, o silicone hoje é um dos mais estudados. Então, você imagina como isso é difundido, tá? Então, por isso que tem tanta gente falando sobre isso. Mas é claro, você sabe, uma influencer lança na mídia, na rede social, que tirou a prótese, isso vira caos, né? Vira. E na época muita gente acabou indo até a clínica para perguntar se precisava tirar, né? Sem nenhuma indicação, então claro que não. Não é porque você colocou uma prótese e já está com ela há 12, 15 anos que você precisa tirar, também não. Tá? Não tem essa indicação, não existe essa urgência, a não ser que você sinta alguma coisa, tá? Mas rejeição é uma coisa aguda. Geralmente o teu corpo mostra que aquilo ali tá errado, a mama fica vermelha, pode formar líquido dentro dela.
Então são coisas exuberantes, tá? E Tá. claro, existem as doenças do silicone da síndrome ásia, que são coisas mais incipientes, lentas, mas que também são ainda mais raras. Então, cabe ela ir no cirurgião, caso ela tenha algo relacionado a isso, que ele vai avaliar e ver se tem indicação ou não de tirar, tá? Tá, aqui uma pergunta do Gabriel. Ele perguntou: se fizer rinoplastia e tiver desvio de septo, dá para resolver os dois em uma cirurgia só? Dá sim, dá sim. Rinoplastia hoje não faço mais, o caminho para um colega que faz. Quando fazia, entrava uma otorrino junto comigo, que fazia correção funcional e nós fazíamos a parte estética. É possível. Certo. A Eliane perguntou, ela: não quero colocar silicone, correção da mama, vocês insistem na prótese? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Eu digo que a prótese é para quem precisa. Prótese é para quem tem a mama murcha, pequena e sem volume. Se você tem a mama bonita com volume, não precisa de Não há prótese. necessidade. E a Gabriela pergunta aqui se lipoaspiração no braço resolve casos para flacidez. Não, de forma alguma. A lipoaspiração, ela pode deixar mais flácida ainda. É. Tanto que a lipoaspiração do braço eu só faço se a pele for boa. Se a pele for ruim, eu tenho certeza que aquela flacidez vai aumentar e ela vai acabar evoluindo depois para uma cicatriz grande, onde eu vou precisar tirar a pele. Tá? Então, a qualidade da pele só é melhorada nesses casos com procedimentos menos invasivos, como estímulo de colágeno local, que podem endurecer um pouquinho a pele, tá? A lipoaspiração não resolve isso, Não não. resolve, né? E uma última aqui, a Lucinha está perguntando se pode fazer o segundo mini lift depois de 20 anos e se puder, ela já quer agendar. Pode sim, Lucinha, vai ser um prazer te atender. O segundo mini lift tem que ser muito bem avaliado, a quantidade de pele que você tem sobrando, né? E o que foi feito na primeira cirurgia, tá? É sempre importante a gente saber o que foi feito na primeira para a gente poder abordar corretamente a segunda. Isso serve para Certo. qualquer cirurgia, mama, abdômen, face. Doutor, e qual que é o futuro da cirurgia plástica ou das cirurgias estéticas? O que vem por aí? Olha, Rosi, eu vejo um futuro promissor, eu vejo uma cirurgia plástica cada vez mais tecnológica, uma cirurgia plástica cada vez mais segura, oferecendo resultados cada vez mais previsíveis, isso é muito interessante. Nós estamos já migrando para um caminho onde eu consigo, às vezes, não, é claro que eu não vou dar aquele resultado igual vai ficar, mas eu consigo prever já mais ou menos como isso pode acontecer. Então eu acho que a tecnologia, nos últimos 3, 4 anos, ela chegou para ficar. Para você ter uma ideia, hoje nós conseguimos fazer lipoaspiração com câmeras que fazem com que aferem a temperatura corporal. Você consegue lipoaspirar gorduras mais profundas de acordo com a temperatura. Câmeras infravermelho, tem muita coisa boa, Olha. tá? Aparelhos de lipoaspiração com alta frequência de vibração que removem a gordura sem lesar a pele. Então tem muita coisa nova. Nossa, que bom. Eu acho que cada dia mais vai modernizar nesse sentido e para entregar cada vez mais qualidade e segurança. Bom, estamos já indo para os finalmente aqui. Que pena, porque está muito bom esse bate-papo. Eu acho que a gente ficaria aqui horas falando sobre isso, Maravilha. né, doutor? Muito bom. E eu gostaria que o senhor finalizasse com uma mensagem para os nossos seguidores, aí, para as mulheres, para os homens também, né? Que hoje a estética abrange todos, né, doutor? Eu acho que a cirurgia plástica ela é uma ferramenta que a gente pode utilizar para melhorar a sua autoestima, para fazer você se sentir bem consigo mesmo, mas como todo procedimento médico, existem limites, existem restrições, objeções que a gente tem que respeitar. Então, fica a dica, procure sempre um profissional capacitado, um profissional adequado. Hoje é tão fácil você saber se o profissional realmente está habilitado para isso, tá? Existem os sites das sociedades que você pode pesquisar. Não façam procedimentos estéticos com qualquer pessoa. Infelizmente, nós vivemos num país onde todo mundo pode fazer tudo. Verdade. Não há nenhuma regulamentação para isso. Infelizmente, os conselhos de medicina também não conseguem coibir nessa prática, mas o profissional que pode te entregar o melhor, realizar o melhor procedimento é sempre o profissional mais qualificado. Tá? É sempre o profissional médico que estudou para aquilo, que faz aquilo de uma forma com excelência. Então procure sempre alguém da tua confiança. Ouçam as pessoas que já fizeram, isso é importante. Eu gosto muito do boca a boca, eu acho que isso é fundamental. Verdade. Muita gente hoje vai somente pela rede social. Muito cuidado, né? A rede social hoje existe muito charlatão na rede social, para não dizer outra palavra. Então eu acho que é isso, tá? A gente está sempre à disposição. Eu gosto muito de responder todo mundo que me manda mensagem.
eu mesmo respondo, tá, Rose? Eu não consigo delegar isso para ninguém. Legal. Eu faço questão de responder. Tiro todas as dúvidas de todas as pacientes. Eu abri agora aqui, não tem nenhuma sem responder. Então, eu acho que isso faz parte, tá? Se precisarem de mim, contem comigo. Que legal. Bom, se você ainda não segue o doutor nas redes sociais, vai lá, segue o Dr. Denis Conago. Ele posta sempre, o senhor está sempre respondendo as dúvidas, realmente eu sigo ele e é muito bom mesmo. E vários vídeos o senhor posta lá também, Muitos né, doutor? vídeos. Vídeos, caixinha de perguntas, eu tento abrir uma ou duas por Resultados, semana. né, que é muito importante. Importante, até pegando uma deixa no que você disse, Rose, os resultados que eu gosto de postar ali são resultados de pacientes que elas não serão iguais aos seus resultados, né? Por que isso é importante? Porque anteontem uma paciente me mandou perguntando isso. Se o intuito daquilo era mostrar como ela ia ficar. Muito pelo contrário, né? Tanto que eu sou um pouco contra fotos de antes e depois. A comparação eu sou um pouco contra. Sim. Eu gosto de mostrar o que a cirurgia te entrega de melhor. Ai, mas a gente adora, viu, doutor? É gostoso você ver, né? adora. O que eu posso atingir. Não que aquilo vai ser o seu resultado, mas o que eu posso te oferecer de melhor. Esse é o nosso objetivo, né? Quando eu acabo postando aquelas imagens, tá? Isso é bem legal, eu gosto. A recíproca é interessante, elas me mandam mesmo agradecendo de ter postado. Então, eu estou sempre ativo para ajudar, tá bom? Meu objetivo é sempre realizações. É importante. Dentro aí da sua agenda, que é super corrida, como o senhor mesmo diz, são horas de cirurgia, e o senhor com todo carinho ainda tira aí um tempinho para estar respondendo a gente. Sempre. Doutor, eu e toda a minha equipe desejamos a você muito sucesso, muito né? Obrigado, muito obrigado. E que Deus abençoe e continue iluminando aí seu caminho. Muito obrigado. E só subir, né? Obrigado a todos vocês. Muito obrigada. Tá? Eu obrigado, estou à disposição. Obrigada, gente. Sim. Gente, vamos finalizando por aqui. Não se esqueçam, tá? Vocês gostaram aí do conteúdo? Dá um likezinho pra gente, compartilha que é muito importante e se inscreva no canal, tá bom? Então espero vocês até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!